comandante. Olha onde a gente está entrando. Permissão para entrar a bordo. Opa, obrigado. Bom dia, tudo bem? Como é seu nome? Mário. Tó, já Ale. Mário. Ale, Tó. É o Mário. Vai E lá, aí, vai lá, você já passa. falei, é Bira, né? Alisson. Ah, você viu que eu gravo direitinho o nome de todo mundo, né? Puta, Sobe lá, mano. Tê. Vem, querida. Ixi, agora é o Alisson. Ai! Cuidado com o pescoço, hein? Aê, não morre não. Microfone. Essa aqui. Pega embaixo. Ah, olha eu aqui. Ah. Boa, galera. Vem, Não é Marcão. melhor de nada, nossa, hein? Tó. Vamos lá, vamos lá. A gente tá direto ou demos um break? Não, já estamos no ar. Então, Eu liguei ali, ó. então estamos aqui, gente. Só deixa eu falar então o que a gente está fazendo. Acabamos de embarcar num S40. É um projeto do Javier Soto, que é conhecido como um barco de performance chamado Soto 40, né? E é um barco maravilhoso, todo preparado para performance e decolar na raia. E aí vocês vão acompanhar um pouquinho com a gente esse papo com o comandante aqui, que nos permitiu a subida aqui. Dá licença, comandante, para entrar a bordo. Tudo bem? E aí, Sérgio? Prazer, viu? Obrigado. Nossa, que honra poder falar com você e estar aqui junto com vocês um pouquinho antes da largada do segundo dia de regata, né? Conta pra gente, antes da gente falar do barco, como é que você começou a história na sua vida com a vela? Na verdade eu fui fazer engenharia, fiz 3 anos de engenharia, descobri que não era muito o que eu queria fazer da vida. Daí eu tinha alguns amigos que moravam em Ubatuba e eu fui para lá trabalhar com barco. E comecei como mestre de escuna e logo depois a paixão pela vela já existia, né, há bastante tempo. Em que lugar isso? Que região? Isso em Ubatuba. Em Ubatuba, você falou. Saco da Ribeira. Isso, Na Saco Ribeira. da Ribeira. Daí eu fui começando a devagarzinho fazer os transportes, velejar com um pessoal, claro, de um nível um pouquinho abaixo, né? Fui melhorando, o pessoal gostou do meu trabalho, daí eu fui subindo os degraus. Sempre no oceano ou algum outro? Sempre Oceano. De monotipo, infelizmente eu não tive essa oportunidade. Só HP monotipo, não vem? Veleja de HP? Também. Velejei bastante HPé. É uma delícia velejar É de isso, e daí eu fui galgando, né? E cheguei aí um dia a ser chamado pelo Eduardo Souza Ramos. Que legal. E daí foi Que muito legal. bom, daí a carreira Que decolou, legal. né? E hoje você representa aqui, é o manager, né, da equipe, você estava me falando, né? Sim, eu sou meu gerente de projeto do barco. Sou o responsável, primeiro, por fazer o barco o melhor possível. Segundo, arrumar uma tripulação o melhor possível. Aham. Conseguir esse tipo de pessoa Que aqui legal. que é muito bom. Então tem uma super tripulação. O barco está excelente. A gente, assim, agora voltando um pouquinho Aham. sobre o barco, Tá né? bom. Porque o Eduardo sempre foi uma pessoa que investiu muito em barcos de ponta, né? A gente ou comprava zero ou fazia zero. E a gente, há algum tempo atrás, a gente vendeu um barco que a gente fez no Brasil aqui, um excelente barco, com 44 pés de carbono e tal, mas ele decidiu vender. Esse era o Airua? Que é o Airua agora? Não, Que aí era lá já foi o TR4? Pajerinho. Não, Pajero. esse era o Fênix 44. Ah, o Fênix, aham, me Aí lembro. a gente vendeu, ficamos sem barco grande aqui, ele deu uma paradinha, daí ele resolveu voltar. E a gente começou com um barco na Europa. A gente tem um 43 pés na Europa, um Clube Swan 43. Só que não tinha um barco grande aqui, só tinha um HP 25. Falei, Eduardo, a gente precisa ter um barco aqui para treinar a tripulação, para poder até velejar lá fora. E daí ele é uma pessoa de muita visão, porque a gente tinha que descobrir o que fazer no Brasil, porque hoje ele podia investir num barco super rápido, que nem um Crioula da vida. Só que não era o objetivo, porque a gente vai velejar em flotilha lá na Europa. E a gente queria velejar em flotilha, sabe? Pegadinho, uma coisa assim. E não dar largada e disparar na frente. Daí... Só para ver aqui, eu também, porque eu quero confirmar a informação e explicar para galera. Quando você fala em flotilha é porque a gente está falando de one design. Isso. One design. Os isso. barcos são todos iguais Isso. e que aí o pega fica mesmo sério porque tá todo mundo mais ou menos com a mesma condição de equipamento. É Exatamente. Esse barco, ele nasceu até por uma ideia ali de uns argentinos que fizeram esse barco aqui, 2 barcos, o Eduardo comprou a ideia. Nós já tivemos 5 barcos, esse é o 5º barco desse que a gente tem, só para você ter ideia. Nossa.
o investimento que ele fez na classe. E estava meia morta, porque há alguns anos atrás, o Sotos 40, dois quebraram um mastro aqui no Brasil, e é mastro de carbono, muito difícil de repor, porque o valor do mastro é o valor do barco, daí aquela coisa perde o barco, e estava meio parado. Daí ele teve a brilhante ideia de falar: Sérgio, o que você acha do Soto 40? Eu falei: ótimo, porque a gente vai fazer as regatas pegadinhas, que é o que a gente precisa. Legal. Daí ele falou: então vai lá para o Chile, ele perguntou onde estão os barcos para comprar. Tá. Eu falei: olha, na Argentina tem um outro que está perfeito, o preço lá em cima, não vale a Vamos pena. achar, então. E ele queria trazer barcos para o Brasil. Tá. Então ele falou: Sérgio, vai para o Chile e escolhe 5 barcos. Aí fui para o Chile, escolhi 5 barcos, voltei, ele falou: qual que você quer? Eu falei: eu quero esse. Daí tentei comprar tinha um problema de documento, não sei o que, acabei comprando esse e tinha já outros na manga, né, que eu vi. Daí eu cheguei aqui, eu estava velejando com o Saci, inclusive, a bordo do Saci, pedi uma reunião com o Mauro e o Cotrim. Sei. Eles falaram: que reunião? Vamos tomar cerveja. Eu falei: não, peraí. Vamos fazer uma reuniãozinha. Eu tenho uma proposta aí para vocês. Daí sentamos lá, conversamos um pouquinho e eles compraram a ideia. Daí eles compraram esse outro barco, Que é o Saci. que é o Saci. E daí eu ainda tinha mais barco a vender. Daí eu encontrei uma outra pessoa, consegui vender mais um outro Soto 40. Que legal. Olha, que bom. Que tá vindo para cá. E foi isso aí, foi uma baita de uma ideia, porque hoje em dia, né? Vai voltar a ser, né? A classe que já foi a mais volumosa de barcos grandes aqui. Que é o em cima de Bravo, né? vela. O outro que é o do bar da... Aqui Não, o não, Bravo é ele o já Argus, existia. é o Argus Ah, o que Argus, foi mas- comprar pela tripulação, e ele tá trazendo mais um, né? Tem um que chamava Itaú e tá. tá lá no Chile e já tá a caminho daqui. Poxa, que legal a história, não só da tripulação, mas dessa dedicação para fazer uma classe voltar a ser o que já foi um dia, né, Marco? O Eduardo sempre foi a pessoa que mais talvez investiu na vela oceânica, foi o precursor, né? Acho que nos altos e baixos, Semana de Vela da Ilhabela, Ele está Mitsubishi, sempre ajudando e preservando essa cultura da vela náutica, né? em classes, né? Ele já E de a classe Soto, a classe HPE, HPE, né? HPE 25, HPE 30, todos Eu esses me barcos. arrisco a dizer que mais longe, pela longevidade, porque teve alguns que incentivaram a vela, alguns Temporariamente, cariocas, mas pela longevidade dele, de longe é o maior incentivador da vela nacional, mas disparado. A gente tem só que agradecer, né, Eduardo? Eu estou aqui com essa equipe que você apoia, e não só a equipe, mas com esse evento que eu sei que você O apoia há ecossistema. anos, o ecossistema todo. Eu quero agradecer. Realmente, assim, não tem nem palavras para falar, porque eu sou um apaixonado pela vela. E não é à toa que eu decidi fazer esse projeto aqui junto com o Marco Lagoa, para a gente poder levar essa informação cada vez mais para o público, né? As pessoas precisam conhecer isso, né, Sérgio? Até para trazer mais pessoas aqui para velejar, que um pai ou outro está escutando essa entrevista agora e desperta aí alguma coisinha, e a gente precisa de trazer gente E a nova nossa pra vela olímpica sempre trouxe e continua trazendo medalhas, né? E campeonatos mundiais, a Tuca e a Jojo foram campeões de 470 na vela jovem, o campeão mundial lá em Marrocos, foram campeão europeia também agora há pouco. Então, assim, a gente tem muitos atletas bons, né? Que a gente precisa apoiar, né? Tem uma juventude nova aí vindo com força, né? Tem aí o filho do Robert. Filho do Robert, que agora o nome tá de novo por aí. Esse que conhece nomes aí, que ele também tem pessoas muito boas chegando aí, e a gente precisa, né? Porque precisa da renovação, né? A gente precisa dessa renovação. Eu queria te perguntar uma coisa que tá um pouco além dos equipamentos, do barco, da tecnologia. Como é fazer a gestão de um time que precisa estar consistente, motivado e, obviamente, sincronizado. Esse é um lado humano da vela. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Você pode dividir com a gente um pouco? Claro, eu acho que assim, quando eu fui montar a tripulação, e você tocou num ponto super importante, não adianta você ter excelentes velejadores a bordo, mas que não tenham um clima bom. Por quê? Acaba atrapalhando, porque um acaba interferindo no trabalho do outro, não achando bom isso, não achando bom isso. Então eu, quando pensei nos nomes, na verdade, Mário já velejou com a gente no passado e tudo. Tinoquinho.
eu pensei nos nomes que eu falei, puxa, eu preciso de um time bom, primeiro competente, óbvio, e depois que trazesse um clima bom a bordo, porque aqui a gente está aqui a milhão e está todo mundo sorrindo, dando risada, erramos, vamos para frente, do que aquele time que você tem excelentes velejadores, mas está ali um, sabe, cutucando o outro e não é legal. Então eu acho que isso é uma parte muito importante de um projeto, é ter uma tripulação unida, que todo mundo trabalha, que todo mundo, sabe, veste a camisa. Aprende todo mundo e cresce junto. Né? Exatamente. Essa coisa, às vezes, do ego de um, do outro, às vezes é difícil de lidar dentro de um barco, eu sei que a gente tem esses desafios, mas é uma coisa fundamental para funcionar, né, Sérgio? Com certeza, com certeza. Eu acho que é que nem você, né? A gente acabou de ver uma seleção brasileira de futebol, né? Que adianta ter craques e craques se não estão unidos, se não estão na mesma pegada. Né? Na mesma pegada e sincronizados, sabendo o que querem, né? Sérgio, qual foi o primeiro projeto que você fez com o Eduardo? Eu comecei a navegar com ele em... Ixi, vai ser até chato Não precisa falar em anos, mas eu falei o barco. Qual foi o primeiro? Eu fiz um mundial com ele de One Toner em 1989, em Nápoles. O Souza Ramos Hit? Foi um mundial... Que era o Souza Ramos Hit? Qual que era? Era o Blaupunkt. Blaupunkt. Era o Blaupunkt. Que foi, foi os 2 primeiros barcos feitos em carbono no Brasil, foi ele que fez, que era o Souza Ramos Hit, que era um 40 pés, e o Blaupunkt. O Antoner era uma classe que chamava IOR no passado, que hoje é a Orc. Era os barcos mais regateiros, mais top, e era a época que disputava contra o Saga, do Lawrence, tinha uma galera aí. Isso. Era uma briga bem legal. Vavatu, toda essa galera. Então você já traz essa experiência aí de muito tempo, como você contou da sua história, né? O que você pode contar para quem está assistindo a gente, que tem essa vontade de dar esse passo, de subir dentro de um barco, talvez não precisa ser, obviamente, um barco competitivo desse, mas que ainda não teve coragem de dar esse passo para subir num barco, para experimentar esse esporte tão cativante. O que você poderia dizer para quem está assistindo a gente? Bom, eu acho que primeiro é procurar as escolas de vela, né? Eu acho que o caminho é sempre uma escola de vela. E em São Paulo, que nós estamos lá, longe do mar e tudo, mas tem as represas. Então a gente consegue em São Paulo isso. Um dos clubes que mais fornece grandes velejadores é o Yacht Clube do Rio de Janeiro, porque eles estão lá na água, na beira do mar e eles incentivam muito a vela. Então acho que primeiro é procurar uma escola de vela, clubes, né? Aqui eles fizeram esse projeto muito bacana, né? Que você viu, Velas da Manhã, para tentar trazer essa juventude, esses meninos, né? E claro que tudo depende dos pais, os pais têm que olhar isso com carinho e tudo, mas é isso, é procurar as escolas de vela. Dá um passo com segurança, né? Com segurança. Quem sabe fazer. Eu acho que vale também falar, né, Sérgio, que existem vários projetos sociais, né? A gente tem escolas de vela como a Caluanã, a gente tem no Ixa, no Speak, no Paulista, mas em São tem Paulo. a EVI aqui na Ilha Não, Bela. em São Paulo também tem. Tem o Navegando as Artes, na Billings. Ah, tem um tá. da Prefeitura de São Paulo, que eu vou falhar, que eu não lembro o nome, mas também tem um projeto social de vela na Guarapiranga, que é depois ali do Clube de Campo. Tem muito projeto. E esse mix aqui que a vela traz, de projetos sociais com vela, é a coisa mais bacana. Esse projeto do doutor aí do Vela da Manhã conecta todos. É verdade. Mas se pegar aqui o que tem de velejador, arrisco dizer que mais de 30% ou 40% dos velejadores da vela hoje são provenientes dos projetos sociais. Que incrível, da né? vela. O alemão saiu de lá, foi campeão mundial de optimismo, Alemão saiu da aqui EVI, né? Isaac, salvo engano, é do projeto Grael. O Isaac Proeiro, projeto Grael. Tem mais. O Alisson também. O Alisson também, você vê só. Então é isso, ó. No Boto, a passo. gente tem o pessoal da escola do Instituto de Paraty. 5 tripulantes são do projeto e 2 DVI. Marcão, ó, vou fazer o seguinte. É uma delícia essa resenha aqui, falar de vela, de coisas que a gente gosta, do esporte que a gente pratica, né? Principalmente com pessoas mais experientes. Eu adoro porque eu vou sempre aprendendo coisas novas e eu sou um eterno faixa branca, eu costumo dizer, sabe? Porque eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que assim, até na hora que eu estiver no leito de morte, que eu vou dar o último suspiro, eu tô aprendendo, porque eu nunca cheguei lá, né? Vai ser só nessa hora aí que eu vou aprender como é que é. Espero que demore, mas a gente está sempre aprendendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir só mais uns minutinhos para você mostrar para a gente o barco e explicar qual é a diferença
principal de um barco como esse, de competição, né, que foi preparado e desenhado para ter velocidade, que eu já ouvi falar que tem top speed perto na faixa aí de 20 nós, né? De um barco que foi feito para cruzeiro. O que você pode falar para a turma que está assistindo a gente? Qual que é a principal diferença e eventualmente você apontar uma coisa ou outra aí que você destaca? Assim, eu acho que começando, um barco de competição precisa primeiro o quê? Ser leve. Então, se você comparar um barco de regata com um barco de cruzeiro, a diferença é essa. Você vai entrar num barco de cruzeiro, você vai conseguir cozinhar, você vai ter um banheiro, você vai ter uma geladeira, e isso tudo pesa, né? Um barco de regata, a proposta é outra. Então a gente é zero conforto, o barco é totalmente espartano, né? A gente é performance, a gente não tem nada, zero conforto. Justamente para o barco sair o mais leve possível, né? E daí a gente vem com uns itens super importantes, que é, por exemplo, claro, sem contar com o projeto, né? O desenhista, mas assim, nós temos um mastro de carbono. Esses mastros de carbono custam uma fortuna, né? Mas é essencial para você ter uma boa performance, né? Daí vem as velas também. A gente tem aqui, no caso, a gente está velejando de North Sails, que é uma marca muito boa de velas. E o resto é a construção. O barco, em si, esse barco assim, a gente já teve barcos de carbono, já tivemos barcos na Europa assim, um nível mas assim, isso aqui era uma classe, então são todos iguais. Então a construção dele em si é uma construção boa, não é muito mais leve que um cruzeiro, por exemplo, né? Sanduíche. Entendi. E os equipamentos que nós temos a bordo. Esses eletrônicos, por exemplo, servem para medir várias informações para vocês em tempo real. É essencial, né? Porque tem o nosso tático lá, que ele tem que tomar decisões, assim, óbvio que ele está vendo a água, vendo as rajadas e tudo, mas aqui fornece muita informação para ele, para ajudá-lo a realmente tomar algumas decisões. E nós temos um outro tripulante que é o navegador, que ele vai com um tablet lá, e passando as informações para ele da corrente, como é que está a corrente, onde está os ley lines, ele consegue ver, mas o navegador consegue confirmar, e daí dependendo da tática ele quer ir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Entendi. Mas assim, esses eletrônicos assim para um barco de competição é fundamental. Por incrível que pareça, qualquer deslize, né, ou segundos pode ser realmente uma grande perda de tempo na contagem final ao cruzar a linha de chegada, né? Porque se você tem uma boia lá localizada em um determinado ponto e o tático, ele errou o leyline, ele sangrou o leyline, ou seja, passou então ele está fazendo um caminho mais longo que o adversário, né, no caso, e um ângulo também não tão favorável, né? Então daí você está perdendo terreno, então essas informações são cruciais, né? Para você. Sérgio, quero te agradecer pelo seu tempo, por essa conversa, por essa aula que você me deu aqui, deu para nós. Parabéns por essa dedicação aí pela vela, por esse seu trabalho incrível, que você continue entregando esse legado aí que você aprendeu junto com o Eduardo. Para nós brasileiros, e a gente continuar aprendendo e tendo essa oportunidade de estar com vocês aí ao longo dessa história na vela brasileira, junto com você e com o Eduardo e essa equipe toda aí. Dá um oi, um alô. Chegou de viagem aí também. Galera. Isso aí. Tava lá na Europa no também. J70. Chegamos aí no domingo de manhã já para correr a regata de Alcatraz. Molecada. O jet lag esquece, não existe jet lag. Tá um pouco acostumado com essa correria aí de ir para um campeonato para o outro. E aí quando tem o fuso horário dá uma dificultada, mas... A hora que sobe no barco e começa a ganhar velocidade, a adrenalina fala mais alto, né? Já se concentra na próxima rajada, no treme das velas. E aí que top. Vamos dar um presente aqui do nosso apoiador? Isso aqui é o seguinte, esse aqui a gente chama de protetor solar do velejador, é o Santec, e vocês vão levar um para vocês, para a tripulação, para vocês experimentarem. Ele é um protetor esse protetor aqui, ó, ele deixa a pele seca, ele não escorre, vocês testam, depois fala para mim o que vocês acharam. Maravilha. Obrigado, gente. Boa regata, bons ventos, a gente vai estar por aí. Qualquer informação nova que vocês quiserem trazer para a gente está aqui à disposição. Sucesso. Só para encerrar. Claro.
Eu gostaria muito de agradecer o trabalho de vocês, né? Porque sem o trabalho de vocês a gente não consegue divulgar a vela. Obrigado. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado pela sua gentileza aí, que foi massa demais, e super obrigado por subir no barco de vocês. Obrigadão. Valeu, galera. Boa regata, sucesso, bons ventos. Valeu, Sérgio. Vamos nessa, Tereza.